No episódio de hoje, os problemas de saúde que atrapalham o dia a dia de quem já passou dos 60 anos. Eu achava que quando eu chegasse a essa idade, era para mim desfrutar, né? Eu trabalhei. Você não poder produzir alguma coisa. Eu sempre gostei, então para mim é chato, não gosto. Mas no Rio de Janeiro, um projeto mostra que é possível retomar movimentos, fortalecer o corpo e resgatar a confiança. Porque a maioria dos pacientes moram sozinhos, então assim, não tem como a gente não olhar para esse lado. Eu sou muito bem atendida, eles me tratam com muito carinho, com muito amor. Isso que eu estou precisando. Em um cotidiano de tanta correria e desigualdade, a indiferença se tornou parte de nossas vidas. Vítimas de emergências ou aqueles em condições de vida precárias acabam muitas vezes ignorados. Mas que histórias podemos descobrir quando pessoas em necessidade encontram compaixão? Eu sou Fernanda Beatriz e vou te mostrar biografias de vidas transformadas por uma segunda chance em Retratos, Histórias Não Contadas. O programa Retratos começa esta nova temporada no Rio de Janeiro, essa importante metrópole que marcou a história brasileira. O Rio de Janeiro foi palco de decisões muito importantes que marcaram a história do Brasil. A cidade se tornou um símbolo daquele momento em que o país deixava de ser uma colônia para assumir e desenvolver a sua própria identidade. E essa memória permanece viva nas ruas, nos prédios e até mesmo nos costumes da população. O Rio segue se modernizando, mas sem deixar para trás esse legado que nos ajuda a compreender a história do Brasil. O Rio de Janeiro foi a capital do Brasil por quase 200 anos, de 1763 até 1960, antes de ela ir para Brasília, onde permanece até os tempos atuais. Uma cidade que teve papel central na construção da história do Brasil. Existem alguns pontos aqui do Rio de Janeiro que eles são bem antigos, que é o caso do Centro Histórico, no qual nós temos o Teatro Municipal, nós temos ali o Museu da República, tem o Museu Nacional também, o Forte de Copacabana e a Ilha de Paquetá, alguns pontos que fazem com que a história do Rio de Janeiro fique rica. Uma história marcada por espaços, símbolos e principalmente por pessoas que ajudaram a construir o Estado ao longo das décadas. O Rio de Janeiro, o estado como um todo, é uma das populações mais idosas que temos no Brasil. Hoje são mais de 3 milhões de pessoas idosas, né? E alguns pontos bem marcantes, né? Alguns bairros bem simbólicos para isso aí, Copacabana, Laranjeiras, Tijuca, Meia, são os locais que têm a maior concentração dentro da capital. Pessoas que participaram ativamente do crescimento da cidade, mas que com o tempo passaram a enfrentar desafios para manter a qualidade de vida. Existem algumas vulnerabilidades que os idosos enfrentam no Rio de Janeiro, dentre eles o isolamento social, a própria violência, a mobilidade urbana. Muitas vezes os idosos eles não conseguem se locomover porque as calçadas elas estão danificadas, o acesso ao transporte público. Com o avanço da idade, tarefas simples passam a exigir mais esforço. O corpo já não responde da mesma forma. Paciente que não consegue abaixar para pegar um objeto no chão, e a gente trabalha isso. Para paciente que não tem equilíbrio, que está com uma perda ali de equilíbrio, a gente ajuda. Porque a maioria dos pacientes moram sozinhos, então assim, não tem como a gente não olhar para esse lado. Diante dessa realidade, cuidar da reabilitação de pessoas com mais de 60 anos se tornou uma prioridade no Rio de Janeiro. A gente identificou a necessidade no estado do Rio de Janeiro nesse processo de reabilitação dos idosos, tendo em vista que a fila do SISREG, o Sistema de Regulação do Estado na área da saúde, a fila para reabilitação e fisioterapia é uma fila muito extensa. Para atender essa demanda, o governo do estado criou o projeto 60 Mais Reabilita, uma iniciativa da Secretaria de Juventude e Envelhecimento Saudável. Lançado em 2024, o projeto já conta com cerca de 200 polos espalhados pela capital e pelo interior.
Entre esses polos, 4 funcionam em espaços da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA. 2 ficam na cidade do Rio de Janeiro, nos bairros da Praça da Bandeira e do Recreio. Os outros 2 estão nos municípios de Itaboraí e Niterói. O projeto ele funciona de segunda a quinta, né, de 8 da manhã até as 14h30. E aí são atividades físicas, né, atendemos até 100 pessoas ali por semana em cada polo, e atividades também de fisioterapia. A fisioterapia precisa ter um encaminhamento de uma rede pública, de um médico, para poder dar entrada aqui. E aí é feita ali as inscrições através do nosso assistente, e essa pessoa vai convidando para a parte de fisioterapia. Então a gente trabalha o preventivo dos idosos, que é levando atividade física, levando prevenção, cuidado à saúde e também esse processo de reabilitação com os nossos fisioterapeutas. Ter acesso facilitado aos serviços faz a diferença na vida de quem precisa desse apoio. Meu nome é Jorge Luiz Corrêa Filho, eu tenho 64 anos, nasci aqui no Rio de Janeiro. Jorge trabalhou por 20 anos no Banco do Estado do Rio de Janeiro. Com o fechamento da instituição, ele precisou buscar novas formas de sustentar a família. Vendi churrasquinho na rua, fui taxista, trabalhei em distribuidora de açaí, inúmeras coisas. No táxi, Jorge encontrou uma alternativa de renda e permaneceu na profissão por mais de 10 anos. Mas a chegada do serviço de transporte por aplicativo mudou essa realidade. As corridas diminuíram e os ganhos saíram prejudicados. Aí as dívidas de táxi começam a aumentar, as corridas começam a diminuir. Acabou que desse negócio aí minha pressão foi a 20 pauladas lá para o hospital. O estresse constante acabou cobrando um preço alto. Em 2017, Jorge sofreu um AVC enquanto dirigia o táxi, voltando para casa depois de um dia de trabalho. A primeira sensação foi o peso da perna. O peso da perna afundou o acelerador do carro, o carro disparou. Aí quando chegou aqui, eu consegui puxar o freio de mão e o carro parar. E depois eu comecei a tombar, tentei telefonar, mas aí já meu braço direito já tinha sumido. E fui salvo por um grupo que estava na rua, isso era 11 horas da noite. Um grupo que me conhecem aqui, me viram cair dentro do carro, me botaram no carro e levaram para o hospital. Levado às pressas para o hospital, Jorge recebeu notícias que mudariam completamente o rumo da sua vida. Era um caso grave, falar de repente eu não poderia mais sair do hospital, essas coisas todas, que eu não ia voltar a falar, que eu não ia voltar a andar, que a trombose estava quase me matando, cheguei a 75% morto. Conseguir sair do hospital foi apenas a primeira de muitas batalhas. Aos poucos, Jorge precisou aprender a lidar com a perda dos movimentos e com a mudança brusca de uma rotina ativa para uma vida cheia de limitações. Você não poder produzir alguma coisa. Eu sempre gostei, então para mim é chato, não gosto. Depois do AVC, Jorge passou a usar cadeira de rodas e iniciou um longo processo de reabilitação. Foi quando ele conheceu o atendimento de fisioterapia oferecido pelo projeto 60 Mais Reabilita e passou a ser atendido no polo da ADRA, na Praça da Bandeira. Pelo que ele me contou na avaliação, ele passou por um período bem crítico ali no primeiro ano. No segundo ano ele começou a ter resultados, mas ele já chegou aqui para mim caminhando, né, e funcional, só com algumas limitações mesmo do dia a dia. No dia a dia, pequenas tarefas passaram a representar grandes desafios. E com a Lorena foi o equilíbrio, a escrita. A partir da avaliação, uma série de atividades foi planejada para atender às principais dificuldades de Jorge. Que a gente focou muito nos membros inferiores dele, tá? Que era o que ele mais se queixava. A gente tentou fazer um plano de tratamento que focasse em resolver a queixa dele, né? Em melhorar ali o que incomodava ele. Principalmente era voltar a dirigir. O outro
objetivo era melhorar um pouco a minha locomoção, porque para mim é difícil. O desejo de voltar a dirigir nunca desapareceu, mas ganhou ainda mais força quando Jorge entrou num carro de aplicativo. Percebi que o rapaz que estava dirigindo o carro não tinha perna. Aí eu falei, cara, você não tem uma perna interessante. Eu falei assim, não, agora nós temos o carro adaptado, que você pega um carro automático e adapta ele. Determinado, Jorge procurou uma autoescola especializada e iniciou as aulas em um carro adaptado. Aí a diferença é o seguinte, o acelerador é na perna esquerda. Aqui na minha perna direita não funciona. Então a adaptação para mim foi só isso, segurar no volante, acelerar e daí eu tenho essa vantagem. Eles falam que ter o pé grande, eu não preciso levantar a perna para trocar, eu vou fazer o movimento que eu fazer com a perna direita. Fiz 3 aulinhas, pronto, tá bom. O maior obstáculo, porém, foi o momento de preencher a documentação para conseguir a nova carteira de motorista. Ele chegou a conseguir a carta, mas quando foi no Detran, ele precisava preencher e ele não escrevia há 6 anos, que era o tempo que ele tinha tido o AVC. Foi aí que entrou a Lorena, me ajudando a escrever de novo. E aí ele chegou muito triste, porque ele já estava muito certo de que ia dar tudo certo. A gente fez os testes e eu falei, não, você vai escrever sim. Me traz a ficha do que você precisa e a gente vai treinar. Então eu inseri na fisioterapia dele a parte da escrita. Então ela preparava uma caneta com elástico, botava assim, aí pedia para me escrever devagar. A primeira vez que eu consegui escrever uma frase, eu me emocionei feio. Entendeu? Uma coisa mexe com a gente. E aí deu tudo certo, ele conseguiu, voltou lá, fez tudo, preencheu ele mesmo, assinou. E se eu não me engano, ele me mandou um vídeo fazendo no carro, né? Com o apoio do projeto 60 Mais Reabilita e da ADRA, cada etapa desse caminho foi vencida com mais agilidade e acompanhamento profissional. Para Jorge, ter um polo de atendimento perto de casa fez toda a diferença. Mais oportunidade para a gente que mora aqui, entendeu? O pessoal que tem deficiência e deixar a gente ir, que com certeza a gente estará lá, ela funcionando, botando a gente para funcionar. Ele sempre foi muito dedicado e sempre aceitou todos os exercícios. E ele falava que eu não pegava, eu não dava mole para ele, né? Mas assim, era pro bem dele, ele entendia e fez tudo como posso dizer, ele era um exemplo de paciente, né? No próximo bloco, do cuidado à prevenção. O projeto 60 Mais Reabilita incentiva a prática de atividades físicas e a convivência social para prevenir problemas físicos e emocionais. Então a gente está sempre gerando ações que venham melhorar também a autoestima desse idoso, né? A motivação dele viver. E a gente brinca, a gente se diverte, porque os funcionários aqui são maravilhosos. No Rio de Janeiro, a sede da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, é um dos pontos de atendimento do projeto 60 Mais Reabilita, uma iniciativa mantida pelo governo do estado. O projeto Reabilita, ele oferece de forma gratuita ginástica, né, que ali são exercícios passados por um professor de educação física, e também fisioterapia, né, com a nossa fisioterapeuta, que ali vê a necessidade do idoso. Caso muitos, né, tem artrose, dores na coluna, dores no joelho, então é um atendimento especial que é feito ginástica e fisioterapia. Além de cuidar do corpo, a iniciativa também ajuda a enfrentar um dado preocupante no Rio de Janeiro: a violência contra a população idosa.
O governo do estado acompanha essa realidade por meio do Disque Idoso, um canal criado para receber denúncias de abusos e maus tratos. A maior violência, infelizmente, é a violência física, né? E depois é a violência do abandono dos familiares, né? Isso infelizmente, é um índice muito alto, que é o segundo maior índice de violência contra a pessoa idosa. Por isso, enquanto se exercitam e fazem a reabilitação, os idosos também encontram um espaço de acolhimento e cuidado emocional. A nossa ideia, muito além de fazer prevenção com a atividade física, né, e com a reabilitação, é a gente trabalhar o idoso num todo. Então a gente está sempre gerando ações que venham melhorar também a autoestima desse idoso, né, a motivação dele viver. Um tratamento para nós maravilhoso. Eu não tenho o que reclamar. A gente brinca, a gente se diverte, porque os funcionários aqui são maravilhosos. Faz com que eles tenham ali um encontro semanal, né? Então acaba sendo um centro de convivência, né? De vez em quando os idosos eles se reúnem para poder comemorar o aniversário de alguém, para poder fazer alguma festinha, alguma celebração. Um dos aniversários comemorados recentemente foi o da Dona Ruth. Amigos do projeto se reuniram para celebrar o seu centenário. Foi muito boa. Foi uma beleza. Gostei muito. Eu fiquei até emocionada. Dona Ruth chegou a Adra em busca de fisioterapia para aliviar as dores nas pernas, mas encontrou muito mais do que um tratamento físico. Eu sou muito bem atendida, eles me tratam com muito carinho, com muito amor. Isso que eu estou precisando. Um cuidado que aparece em gestos simples, no convívio diário e em algo essencial: atenção, escuta e respeito. E eu converso com ela coisas assim que eu nunca pensei que conversaria com alguém. Ela já conversou comigo sobre guerra mundial, entendeu? Que ela viveu a guerra mundial. Então, assim, são pessoas que viveram, né, tempos que eu não vivi. Eu aprendo muito, são muitas histórias de vida e os idosos só têm a nos ensinar. Meu nome é Tânia Eurico Andrade, tenho 62 anos e moro no Rio de Janeiro. Eu achava que quando eu chegasse a essa idade, era para mim desfrutar, né? Eu trabalhei. Durante boa parte da vida, Tânia trabalhou com aluguel de quartos. Então, eu trabalhei durante quase 30 anos com uma senhora que tinha um monte de quartos para alugar. Então, eu trabalhava para ela, né? Mas eu também fazia serviço de pegar peso. Então, eu era a faxineira do prédio. A rotina era pesada e exigia muito esforço físico. Além do trabalho, Tânia ainda precisava conciliar o cuidado com a família. E tinha minhas meninas que era adolescente, então era do trabalho para casa. Sempre foi assim, porque praticamente eu criei elas sozinhas, né? Com pouco tempo para cuidar de si mesma, o corpo começou a dar sinais de desgaste. Foi então que surgiram os problemas de saúde e Tânia procurou a Adra em busca de fisioterapia. Então eu estava procurando uma para fazer fisioterapia. Aí a moça lá disse assim, vai ter um projeto, vai lá se inscrever. Foi aí que eu fui me inscrever para o projeto, né? Foi uma das primeiras. Quando eu fui me inscrever ainda ia começar. Ela não tinha mobilidade nenhuma no joelho, ela andava com as pernas, o joelho esticado. As dificuldades eram consequência da artrose nos joelhos e na coluna. A doença, inclusive, está entre os principais problemas enfrentados pelos idosos atendidos pelo projeto. Desgaste da cartilagem. Quando o osso encontra ali o osso e ele fica tendo aquele atrito. Causa dor, causa restrição de ADM, né, que é a articulação, e tem algumas limitações também. Com o avanço do tratamento, além da fisioterapia, Tânia passou a participar das aulas de ginástica, voltadas para o fortalecimento muscular e a prevenção de novas limitações.
Aqui eu trabalho psicomotricidade, eu faço exercícios de mobilidade, trabalhando coordenação motora, agilidade, velocidade de reação, equilíbrio. As atividades respeitam o ritmo de cada aluno e têm objetivos bem definidos. Melhorar o bem-estar do aluno durante o dia a dia, a pessoa poder se locomover com mais tranquilidade na rua, sem ter medo de cair, ter equilíbrio. Esse é o objetivo das minhas aulas. Com o acompanhamento na fisioterapia e a prática regular de ginástica, Tânia já percebe mudanças importantes no corpo e na rotina. Eu creio que foi depois desse projeto que eu melhorei bem, né? Porque eu não caminhava, assim, depois que eu fiquei doente, eu não andava, ficava só mesmo dentro de casa. Ela já consegue fazer a flexão e a extensão do joelho encurtado, mas consegue fazer coisas que ela não fazia. Que além de me ajudar, e assim, fisicamente, psicológico também, né? Aqui é um local onde tem distração, onde eles conversam, eles criam vínculos. Então a socialização também é muito importante no espaço. E para mim, assim, chegando assim, fazendo exercício, conversando, porque ali, além do projeto, tem sempre alguma coisa. Eu tenho estudo, sempre tem estudo, tem alguns projetos que, né, a ADRA faz. Eu sempre estou querendo estar dentro, sabe? Então ela já participou aqui do projeto de empreendedorismo feminino, por exemplo. Então o que a ADRA propõe, ela faz. Mesmo assim, não falando, porque eu sou muito tímida, mas eu gosto, sabe? Pelo menos ali eu vejo as pessoas, converso, né? Então, para mim é bom, né? Ali eu me sinto acolhida, entendeu? O acolhimento é a base do projeto e é um dos principais fatores que explicam o impacto positivo na vida das pessoas idosas. Então a gente já está praticamente 2 anos com esse projeto e é um projeto que tem dado tão certo que a gente diz que vai virar uma política de Estado, né? Que os próximos governantes que estiverem à frente do Estado do Rio de Janeiro olharem para o 60+ Reabilita e identificarem a necessidade, a importância, o impacto que isso tem na vida dos nossos idosos. O trabalho nos polos que funcionam na ADRA também tem sido bem avaliado pelos gestores do projeto. A gente sabe que, aplicando o projeto 60+, na ADRA, a gente sabe que é execução plena pela seriedade, o comprometimento, o zelo, a responsabilidade, o amor que a ADRA tem em tudo que ela realiza, né? Além de ser um dos pontos de atendimento do 60+ Reabilita, a ADRA, no Rio de Janeiro, também planeja desenvolver projetos próprios para ampliar o cuidado e o atendimento à população idosa. Muitos idosos hoje, eles não têm acesso à tecnologia e pensamos ali, e quem sabe, ensinar como usar um celular, smartphone, para ele poder pagar uma conta, acessar as redes sociais. É um sonho que nós temos, né? E também a gente vê uma necessidade desses idosos de prestarmos um serviço ali de psicossocial, de psicologia, e para isso nós temos a necessidade de recurso. Também, quem sabe, ter atividades recreativas, né? O tempo traz experiências, boas memórias, mas também alguns desafios. E o principal deles é a perda da autonomia. Quando o corpo já não responde mais como antes, até a saúde mental pode ser afetada. Por isso, as pessoas que participam do projeto 60+ Reabilita encontram nessa iniciativa mais do que uma atividade física, mas encontram também bem-estar para envelhecer. Se você deseja conhecer mais sobre essa iniciativa, acesse o site adra.org.br. Lá também é possível saber como apoiar esse projeto e conhecer outras atividades que ajudam idosos em todo o Brasil.